A gente contava com o Ronald aqui no Atlético, hein? E o Adson Batista andou falando algumas vezes também que o Ronald tinha dado a palavra para ele, que se fosse jogar na Série B, jogaria no Atlético, ficaria no Atlético. Mas o jogador foi parar no Fortaleza. O Atlético perde o Ronald para o Fortaleza. Esse bom jogador, hein? Loirinho, né? O Ronald, 22 anos, volante. Em 2025 jogou aqui pelo Atlético 14 jogos. Ele não fez gol, mas nem precisava fazer. Ele é volante. É o volante, né? Chamou a atenção de todo mundo, já jogou no Grêmio. Revelou, né? Pertence ao Grêmio, é revelado pelo Grêmio, né? Ele pertence ao Grêmio ainda. Acho que, se eu não me engano, agora ele foi emprestado pro Fortaleza. Né? E a opção que o jogador e o seu empresário tomaram, a opção que os dois tomaram foi jogar no Fortaleza. O Atlético perde muito com a ida do Ronald, Ney Ladeira? Perde por dois motivos. Primeiro, porque trata-se de um bom jogador. Um volante diferenciado, um volante que tem uma boa qualidade no passe, tecnicamente é bom jogador pela posição que ele ocupa. E o segundo fator é que ele já estava, né, adaptado no Atlético, né? Então não teria dificuldade nenhuma se retornasse, né? Mas aí é aquela história, né? Na hora de que a balança começa a balançar para um lado para o outro, os empresários vão correndo atrás da melhor oferta, né? E aí a melhor oferta com certeza foi feita pelo Fortaleza e o empresário abraçou, né? Aquele abraço apertado com os dirigentes do Fortaleza, que com certeza pagou mais caro. Do tamanho do Brasil, né, Ney? Abraço do tamanho do seu abraço, Paulo, do tamanho do Brasil. Exatamente. E o Ronald acaba acertando então com Fortaleza. Eu tinha expectativa que ele continuasse. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vai deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. Lajes Santa Inês, as melhores lajes do Brasil. Faça o seu orçamento no 3246-7200. Não se esqueça, as lajes não são iguais. Se você busca as melhores marcas e ferramentas pelo melhor preço do Brasil, aproveite a promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. E Eurodiesel, com você, produtor rural da plantação à colheita. Eurodiesel, seu parceiro no agro. Especialista em injeção a diesel. Ligue 3576-3646. Danilo, Ronald, o volante, o loirinho do Zóia Azedo, jogou e agradou. 14 jogos. 14 jogos, né? Nenhum gol, nenhuma assistência, mas não é a sua função, mas desempenhou bem. Meio campista bom, qualidade. E ele disse pro Adson que se fosse na Série B, ficaria aqui, ele. E o pior, além disso tudo, de não ficar aqui, é que ele reforça um candidato ao acesso, reforça um time que vai disputar com o Atlético o acesso. Ele vai para a mesma prateleira que o Atlético vai disputar e reforçar um time que já tem o Mailton, que desceu do São Paulo para o Fortaleza, que para mim foi um dos melhores jogadores da Série B que eu vi jogando em 2025, vai atuar do lado do Ronald, que o time do Fortaleza tem um bom treinador, o Ronald deixa um time para ir para outro, que é um potencial de acesso, vai brigar com o Atlético, se reforçar um rival, digamos assim. Mas não tinha o que fazer, o jogador não pertence a nós, tudo bem, não estou questionando isso, mas era um jogador que eu faria esforço tremendo para a permanência dele, se assim tivesse sido feito, tudo certo, às vezes era decisão do jogador, empresário, cidade, esposa, tem fatores de coisas aí, mas o Atlético, de fato, Paulo, perde um grande ativo, um grande jogador que entregou. Não entregou muito em termos de jogos, porque chegou depois, mas no que eu vi, ele tinha um perfume diferente naquele meio campo ali. Perde em todos os sentidos, né? Perde porque o jogador é novo,
é menino. Margem de progressão grandiosa. É, exatamente. E tem qualidade como volante. Não é aquele pezão de ferro, né? Aquele... Não, de forma alguma. Ele tinha habilidade, inclusive, né? Faz muito bem essa transição, né? A bola pegar ali do zagueiro, fazer a bola chegar no ataque com qualidade. Foi muito bem nesses 14 jogos aqui pelo Atlético. Tinha essa expectativa de permanecer aqui, né? Eu acho que a questão é a mesma, é o dinheiro. É o que nós falamos do Matheus Friso. Aí o que pode ter... A coisa tá nivelada muito por alto, Tim. Sim. E aí, sabe-se lá quanto é que... Eu não tenho aqui o valor, né? E aí entra o dinheiro pro atleta, o dinheiro pro empresário, o dinheiro pro Grêmio que tá emprestando o jogador. Então, a única maneira que poderia ter dado certo, mas aí eu nem critico o Atlético, no caso do presidente Atos Batista, porque também ninguém esperava, ninguém conhecia o Ronald antes dele vir aqui pro futebol goiano para jogar pelo Atlético. O que poderia ter sido feito foi no primeiro contrato dele aqui já uma cláusula de permanência, né? Ó, se for bem, depende do Atlético, sei lá, se bater a meta, tem muito isso hoje agora no futebol, né? O jogador vai, se bater a meta já renova automaticamente falando, se fizesse 10 jogos já renovaria para 2026, então poderia ter segurado o Ronald dessa forma. Agora depois que entrou o Fortaleza na briga, aí vira aquele leilão, né, Paulo? Aí vira o leilão e o Atlético normalmente não entra nesse tipo de leilão. Por mais que hoje o Atlético financeiramente falando tá bom também, eu imagino que a proposta do Fortaleza foi muito acima do que o Atlético Goianiense poderia oferecer para o jogador. Vai para um time que neste momento, pelo menos na minha visão, não sei do Ney e do Danilo, é o grande favorito numa Série B aí, não só pro acesso, mas talvez até pelo título. Desses times que caíram, para mim é o que cai mais estruturado, mais preparado, é o Fortaleza. Perdeu o seu grande executivo ali, que é o Marcelo Paz, né, que foi pro Corinthians, mas é um time que está muito organizado, muito forte, vai vir muito forte nessa Série B, então a gente lamenta porque o Ronald ajudaria muito o Atlético, não só na temporada toda, né, mostrou toda a sua qualidade aqui, a gente esperava que ele continuasse. O Fortaleza, ele acabou crescendo, a imagem do Fortaleza melhorou demais porque conseguiu segurar aquele técnico Vojvoda. O Vojvoda por muitos anos, né? Ele sai de uma Série C, na época ali na Série B com o Rogério Ceni, cresce, chega na Série A, aí traz o Vojvoda. O Vojvoda vai muito bem, faz o Fortaleza chegar até uma Libertadores da América, agora que saiu o Vojvoda. Mas o time cresceu muito nesses últimos anos. Ele deu um salto muito grande. Ele deu um salto lá da Série C até chegar numa Série A e disputar uma Libertadores. É um time que se estruturou muito. Se o Adson conseguisse, né, jogadores no perfil do Ronald... Tem um jogador que está lá no Vasco, por exemplo, que o Vasco não vai aproveitar e não é por falta de qualidade técnica. É porque vai investir em jogadores mais experientes, que é o Estrela, que é da base, chegou a jogar alguns jogos esse ano, jogou contra o São Paulo, fez um golaço contra o São Paulo. O Estrela seria uma opção interessante do Adson olhar no Vasco da Gama, ver se conseguia. E aquilo que eu falei aqui, tem sempre jogadores novos nas bases que não são aproveitados, né? O Adson está trazendo o Léo Jacó, né? Como foi lá no Vasco e trouxe o Léo Jacó, podia tentar o Estrela do Vasco, que é um jogador muito interessante. Então esse tipo de aposta, assim, vira e mexe o Atlético faz. O Atlético acerta muito em jogadores, assim, que para nós é desconhecido. Aí entra todo o staff ali, os analistas de desempenho, para achar juntamente com o Adson esses jogadores. O Ronald foi um grande achado desse na temporada do ano passado. Traz o Léo Jacó agora, que é uma aposta, mas um garoto que é muito promissor pelo que fez na base do Vasco no ano passado. E sempre o Vasco o Atlético aqui no caso, o Adson está antenado a esse tipo de jogador, né? Essas apostas. Mas a gente lamenta porque o Ronald foi uma aposta que deu certo, né? Foi uma aposta que trouxe bom resultado técnico pro Atlético, porque jogou muito bem esses 14 jogos que ele fez. Ô Ney, o Atlético precisa principalmente de quê? De que jogador em qual posição que você acha assim, é necessário ainda? Em dois setores, Paulo, no meio campo e no ataque. O Atlético precisa reforçar esses dois setores. Eu vejo o Atlético ainda com carência. Eu não estou falando só em Campeonato Goiano, não, já olhando para as próximas competições, né? O Oeste precisa fortalecer, precisa de jogadores com mais currículos,
currículo, né? Eu ainda vejo assim é muita carência nesses dois setores. Tá, o Eldon, é o Eldon mesmo? O Eldon Dias tá dizendo: olá, boa tarde, eu não vi o Ney Ladeira jogar, mas eu vi o Tim e vi o Danilo, eu acompanhei a carreira deles. Com a evolução física e com a habilidade deles, seriam milionários hoje. E também a evolução da arbitragem, que hoje a arbitragem segura jogadas... Protege mais, né? Protege, antigamente, o Ney deve ter passado isso mais que a gente, a questão da violência, que não... Por exemplo, nossa, eu tomei soco no olho, no nariz. Não, eu ia falar isso agora, Ney. É mesmo? Em 95, jogando contra o craque no Oba, o cara me deu uma cotovelada assim, eu nem tá na bola, quebrou meu nariz. Eu tive que fazer uma cirurgia porque fratura no nariz. Então, assim, esse tipo de violência, hoje é difícil a gente ver, né? E quando acontece, a punição tá ali, porque hoje tem câmeras, tem um VAR, tem todo mundo ali de olho. Então, essa evolução da arbitragem que o Eldon falou aí, o Eldon, né, que você me citou aí, um abraço para ele, obrigado pela audiência, Eldon. Realmente, ela melhorou muito, então ela protege coíbe, os bons jogadores, né? Evitam que tenha aqueles jogadores carniceiros como existiam antigamente. Então, assim, eu citei um exemplo aqui, o Ney deve ter vários, o Danilo também deve ter passado por muito, ainda mais pela forma que o Danilo jogava, com velocidade. Então, tinha muito essa... Não era nem... Era agressões, né, Paulo? Não era faltas, era agressões. Igual o meu caso, eu tomei uma cotovelada do nada. Eu tava olhando o jogo e o cara chegou perto de mim e me deu uma cotovelada. Hoje tem câmera pra tudo quanto é lado também, né, gente? E se o árbitro não vê... A câmera tá ali pra isso. A câmera tá ali filmando tudo sem dúvida.